Este filme é sobre as conquistas ou sobre a vida de Napoleão? É sobre a guerra ou sobre política? De que trata então esse filme? É um filme sobre 3 coisas importantíssimas sobre Napoleão que vamos descobrir no final do vídeo. Então assiste até o final que a gente vai descobrir. Olá, velhinho, eu sou o Wender, esse canal Producinha, no lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este é um filme sobre Napoleão que foi muito interessante. Na verdade, não supriu 100% as minhas expectativas. Eu esperava um pouco mais, esperava um pouco mais de profundidade, mas não deixa de ser um filme biográfico, um filme sobre Napoleão que tem muitas entregadas a oferecer, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, então assiste até o final. Napoleão. Dia 22 de novembro foi lançado nos cinemas o filme Napoleão deste ano e é o que a gente vai comentar hoje, um filme interessante, um filme diferente sobre a vida de Napoleão. Logo de início o filme já nos data e nos contextualiza no tempo histórico, 1789, Revolução Francesa. É neste contexto que surge, que está vivo, está trabalhando conforme a sua cabeça meticulosa de líder, o grande Napoleão. E tem um outro filme também que acontece na Revolução Francesa chamado Os Miseráveis, um filme fantástico que eu tenho aqui atrás em cima, não tá aparecendo direitinho, é um dos filmes favoritos que eu tenho a contar pra vocês, ele já está aqui no canal, eu vou deixar o card aqui pra te assistir também, é um filme musical muito interessante que acontece nesse contexto da Revolução Francesa. Então galera, espero que você esteja gostando do vídeo até aqui, não esquece de assistir até o final para me ajudar no YouTube, para crescer, para desenvolver aqui, até porque nós postamos vídeos toda semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, comentando filmes atuais, aqueles que saem no cinema, nos streams. Não esquece também de te inscrever no canal e comentar o que tá achando. E logo no início, Napoleão encontra o amor da sua vida, Josefina, e ela está presente em todas as fases da vida de Napoleão, desde a sua ascensão, desde antes dele se tornar um grande líder até o, eu diria, final da vida dele, mais ou menos, um pouquinho antes ela tá lá, e é um filme que traz exatamente todas as fases da vida e da história de Napoleão. Então ele é um filme sim histórico, mas também um filme biográfico no sentido de a gente ver o que acontece por trás, né? Quem era Napoleão por trás, ou melhor, por baixo daquele chapéu meia-lua que ele usa ali tão caracteristicamente. Napoleão, ousado, visionário, político, um líder nato, usou a publicidade, a fama e a imposição da autoridade que ele ia adquirindo para conseguir cada vez cargos maiores e mais altos. Foi de comandante, general, primeiro-ministro e imperador, mas em todos eles a gente vê que ele sempre foi o mesmo Napoleão, a mesma pessoa determinada a conquistar, a chegar a lugares, a pontos e a levar muitas pessoas, multidões com ele. Muitas pessoas foram, embora boa parte delas não voltaram, porque afinal é guerra, né? Ele estava introduzido nesse contexto e é muito desse contexto que mostra pra gente na história, mas também tem muito mais sobre a vida dele, o que acontece por trás, quando ele chega em casa. Quem é o Napoleão em casa? Quais são os desejos, os anseios de Napoleão? Será tudo isso verdade? Eu acredito que sim, tem muita fundamentação histórica. Eu não sou historiador, então eu não consigo dizer exatamente o quanto isso é verídico ou não, mas eu acredito que fazem entender a história como sendo 100% o que aconteceu ou que teria acontecido com Napoleão e toda a trajetória dele fase a fase. E é exatamente isso que acontece, nós vemos a fase final, o ponto final, a gente não vê muitos meios, a gente vê o por trás da vida dele, mas não necessariamente vê os meios, como ele chegou até lá, vê ele simplesmente, tá, agora é o momento que eu vou me tornar ministro, agora é o momento que eu vou me tornar imperador, agora é o momento que acontece isso aqui, aquilo outro, onde ele assume uma guerra, vai lá e ganha, mostra um pouco da guerra, né, do momento principal para ele conseguir se tornar, mas praticamente vai pulando de ponto em ponto, tá, agora me tornei ministro, agora general, ele foi conquistando, mostrar que ele foi um cara conquistador, uma pessoa importante na história, mas não trouxe muita continuidade assim na história, um grande recorte de um período da vida dele. Foram pequenos, muitos recortes para chegar até do início até o final da vida. E no início não mostra a infância dele, né? Mostra ele já sendo uma pessoa importante, com um cargo importante, que ele soube usar isso para galgar posições na sua carreira. E até metade do filme a gente vê ele crescendo e subindo, mas da metade para o final a gente já vê a decadência disso, ele perdendo um pouco do seu poder, do seu reconhecimento, da sua
influência e tentando reconquistar e manter esse mesmo fluxo que ele tinha de vitória e crescimento, mas que ele já não conseguia mais. As pessoas já não estavam tanto com ele, né? Toda a sociedade, toda a França já não estava mais com ele como antes. Ele conseguiu muita coisa e merecidamente, ele tinha até o final da vida dele o respeito de todo mundo, mas faltaram algumas coisas assim que meio que o tempo foi passando e se atualizando e ele não foi se atualizando, ele foi se mantendo o mesmo, íntegro, com a mesma visão de conquista para dominar o mundo, digamos assim. E temos cenas de guerra? Temos, mas nada demais, assim. Não é tanto quanto os filmes de guerra mesmo, feito para mostrar a guerra na prática. As cenas de guerra mostravam simplesmente a ação dele como líder vencendo o adversário. Então tem uma cena ali do gelo que eu achei muito fantástica, que ele tá ali, ele poderia muito bem perder, só que ele chegou num ponto muito estratégico, que mostra que realmente ele era muito estratégico em cada coisa que ele planejava fazer. Ele sabia o que estava fazendo, onde veio lá o exército inimigo, só que eles estavam sobre um lago congelado e eles não sabiam disso, porém Napoleão sabia. Então ele ficou num ponto estratégico e de lá, com seus famosos canhões, jogou muitas balas de canhão e enterrou no gelo o inimigo. Aquilo foi lindo de se ver, mas não teve muitas cenas como essa. No trailer a gente esperava ver muito mais cenas e cenas mais profundas, de dentro, do meio da guerra, as coisas acontecendo e tudo mais, e não teve muito, né? Eu esperava mais nesse sentido. E essa era a vida de Napoleão, ser líder e visionário de uma nação. Só que essa visionariedade dele também era uma ambição, sendo que ele mesmo dizia, não, eu não sou ambicioso, eu simplesmente eu quero ganhar umas coisinhas aí e tal, eu quero ir pra guerra, eu quero o meu lugar e tal. Só que ele era muito ambicioso, ele queria muito vencer. E nisso ele conseguiu, só que muitas pessoas não voltaram. No final do filme mostrou lá, quantas pessoas morreram em cada guerra, cada batalha que ele participou. E cada batalha tinha uma crescente, cada vez mais pessoas morreram. Então na primeira, se não me engano, era 3 ou 6 mil, depois era 14, depois era 40, até que numa última ali 660 mil, uma coisa assim, morreram. No total de todas as batalhas que ele participou, mais de 3 milhões de pessoas morreram para garantir as vitórias de Napoleão, que permaneceu vivo, né? Não foi morto, ele morreu no final da vida ali como, sei lá, ele morreu isolado e tudo mais, só que ninguém matou ele. Todos amavam Napoleão, inclusive o exército dele, os homens dele, porque ele conseguia colocar na cabeça deles, nós vamos vencer. E realmente eles venciam, e os homens viam que eles conseguiam vencer, que o que o Napoleão pensava, o que ele fazia era a coisa mais certa a ser feita, e que isso, apesar das baixas, ia garantir a vitória. E o poder, a fome de poder que o Napoleão tinha e conseguia, ele conseguiu transpassar isso para os seus seguidores. Tanto que no final ele já nem tinha mais um exército, mas quando ele quis de volta ter um exército, ele chegou, então homens, vocês estão comigo? Eles estavam. Eles largaram tudo e foram para a guerra com Napoleão. Eles preferiram morrer, se fosse o caso, viver conforme Napoleão enxergava, do que ficar preso a uma sociedade, porque a sociedade não conseguiu trazer para eles uma visão de vida e de propósito, de que talvez valesse morrer por aquela causa, quanto o Napoleão conseguiu introduzir nos homens, no exército dele. Tanto que no final da vida, ainda em exílio, mostra de que trata então esse filme. Trata das 3 palavras que Napoleão disse antes de falecer. Ele disse França, Exército e Josefina. Josefina foi muito importante, como eu falei no início do vídeo, em todas as fases dele. Ele amou aquela mulher de uma forma muito profunda. Ele, apesar da guerra e tudo, ele tinha uma necessidade de se sentir amado, de estar perto de alguém, de ser fiel, que essa pessoa fosse fiel a ele e ele ser fiel a ela, por mais que ele tivesse outras relações. Ele sabia que aquilo, digamos, era para saciar uma necessidade biológica dele, mas o amor, a dedicação, a fidelidade dele estava sobre a Josefina. Então ela foi muito importante. O filme é sobre a relação dele com a Josefina, mas também é sobre a relação dele com o exército dele, né? A segunda palavra que ele diz, e é também a relação sobre França, porque ele fez tudo isso por quê? Pela França. Quero trazer glória para a minha nação. Napoleão amava também o personagem que ele criou. Napoleão em si, existe o Napoleão de casa, o Napoleão humano, mas o Napoleão que ele apresentou para a sociedade, que é tipo um personagem que ele criou e que ele sustentou até o fim da vida. Ele amava tanto a França também a ponto de se divorciar de Josefina para manter essa imagem do personagem que ele criou. Amava tanto o seu exército a ponto de não recuar mesmo quando ele sabia que não tinha chance de ganhar. E amava tanto Josefina a ponto de não passar um dia sem considerá-la em seus pensamentos. Este então foi o filme Napoleão. Ele não foi
tão profundo, mas ele foi muito enfático nesses 3 pontos: Josefina, exército e França. Esses eram os cernes da vida de Napoleão, pelo que ele viveu e pelo que ele morreu. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter gostado, pela tua interação até aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, ter inscrito no canal e te vejo no próximo episódio de Produção.